Olá, hoje vamos aprender como fazer vendas no sistema SWFast na tela de balcão. Para isso, a gente vai abrir o sistema. Nós estamos trabalhando em modo de contingência porque é apenas uma tela de demonstração, né? A gente pode deixar configurado o sistema para apresentar as 4 telas ou entrar automaticamente na tela que a gente deseje, ou escolher uma tela padrão para ele entrar e permitir que ele troque as telas. O nosso aqui, como exemplo, eu estou deixando todas visíveis, tá? Eu vou abrir a tela balcão, ele vai me perguntar o operador e senha. Como nós estamos iniciando a operação, nós vamos começar a ver como faz então a parte de caixa, né? As funções do caixa. Eu vou abrir o caixa, ele está falando que o operador aqui se chama operador, que nós temos um saldo zero, ou seja, não deixamos troco no caixa no fechamento anterior, e está perguntando qual o valor de suprimento que nós vamos colocar. Eu vou abrir o caixa com R$100, vou confirmar. Feito isso, o sistema abriu para a gente aqui a tela balcão. Antes de aprender a lançar produtos ou fazer todos esses processos, vamos entender um pouquinho todas as operações de caixa. Mas antes até de entender todas as operações de caixa, é importante a gente saber que quando a gente clica nessa interrogação, em qualquer uma das telas, ele traz os ícones, a função que é feita e a tecla de atalho para aquela função, ok? Então basta nós vermos, todas as funções estão aqui. Ótimo. Vamos começar a conhecer então as opções de caixa. Nós já abrimos o caixa e se nós quisermos fazer uma sangria, o que é sangria? É a retirada de um dinheiro para pagar alguma coisa. Nós vamos clicar aqui na caixa de ferramentas, vamos escolher a opção sangria aqui. Ele vai perguntar quem é o operador e nós vamos dizer o motivo da sangria. Então, pagar hortifruti. Eu vou confirmar. Ele vai perguntar o valor, eu vou dizer que foi R$50 e vou confirmar. Então ele fala, sangrar o caixa no valor de R$50? Sim, nós já fizemos uma sangria. Todas as vezes que a gente faz uma operação de caixa, se a gente quiser ver se essa operação foi confirmada, ela é possível. Basta clicar na caixa de ferramentas e no botão fechamento de caixa. Nós não vamos fechar o caixa, mas vamos mostrar que na tela do fechamento nós temos todas as informações. Se vocês lembrarem, ele está falando que tem R$50, porque eu abri com 100 e fiz uma sangria de 50. Se eu vier em sangrias, ele está mostrando a sangria de 50 aqui. Ok? Ótimo. Vamos então aprender uma outra função, que é a função retirada do caixa. O que seria retirada? Imagina que eu tive muita venda, estou com muito dinheiro no caixa, quero retirar para guardar no cofre. Eu clico na caixa de ferramentas e vou na opção retirada do caixa. A opção ela vai estar aqui nessa tela também. Retirada de caixa, 22. Informo usuário e senha e ponho o motivo. Pergunto o valor, eu vou dizer que eu vou retirar um valor de R$10. A retirada foi feita. Mais uma vez, se eu quiser observar se isso foi feito, eu posso clicar na engrenagem, fechamento de caixa. Vou aqui no item retiradas, ele mostra que eu retirei R$10. Observem que agora eu tenho R$40 disponíveis no caixa, ok? A próxima função que é importante mostrar, vamos imaginar que acabou o troco e eu preciso colocar mais troco no meu caixa. Como eu faço? Clico na caixa de ferramentas e eu tenho uma opção suprimento de caixa. Vou clicar aqui, pôr usuário e senha e vou informar quanto vou pôr de suprimento. Então eu vou pôr mais R$100 de suprimento do caixa e vou confirmar. Agora, quando eu entrar na tela do fechamento de caixa para observar as minhas operações, eu vou poder observar que eu tenho R$140, porque eu tinha 100 e eu tinha 40 e coloquei mais 100, e que eu acabei de fazer um suprimento de R$100. Eu tinha feito o primeiro, quando eu abri o caixa, e outro que foi feito agora. Perfeito? Então é bem tranquilo. No final do nosso treinamento, nós vamos mostrar o fechamento de caixa. Agora vamos mostrar como a gente lança produto numa tela balcão. Muito simples, aqui embaixo nós temos as categorias e aqui em cima os produtos. Então se eu for navegando nas categorias, vocês vão vendo que os produtos vão se alternando lá em cima
de modo que eu possa escolhê-los. Para lançar, por exemplo, uma Coca-Cola, eu posso simplesmente clicar na Coca-Cola, e ele já vai lançar a Coca-Cola ali. Como eu cadastrei a Coca-Cola com observação automática, ele vai me perguntar a observação. Eu poderia ter cadastrado a Coca-Cola sem observação automática, ele não me traria para a tela. Mas eu estou pondo aqui congelo e vou confirmar. Qual seria a outra forma de eu lançar a Coca-Cola? Se eu soubesse o código da Coca-Cola, eu posso digitar o código, ele mostra ali, dou Enter, e ele pergunta a quantidade. Então eu vou pôr 2 Coca-Colas, mais uma vez, ele está me perguntando a observação, eu vou confirmar. Como seria lançar um produto sem observação automática? Exemplo, vou escolher aqui uma cerveja, vou pegar uma Heineken, ele simplesmente lança. Eu não preciso ter nenhum tipo de observação para esse produto. Mas e se eu quisesse ter uma observação? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou lançar uma massa, vou lançar um espaguete ao sugo, não tenho nenhuma observação, certo? Se eu quisesse pôr observação, o que eu faria? Eu clicaria nesse ícone da observaçãozinha aqui. Lembrando sempre o que eu disse, ó, todo ícone tem um atalho. Então, se eu clicar na interrogação, o atalho da observação é o asterisco. Então, eu posso usar o asterisco ou clicar no atalho e aí eu vou pôr uma observação para ele. Aqui eu não tenho nenhuma cadastrada, certo? Porque não faz sentido pôr rodela de limão ou pôr com gelo. Eu posso clicar no teclado e escrever com muito queijo. E eu confirmo, aí ficou a minha Coca-Cola com gelo, a outra com rodela de limão, a cerveja sem nada e o espaguete com muito queijo, tá certo? E se eu quisesse lançar, eu vou confirmar aqui só para finalizar, e se eu quisesse lançar um produto em bastante quantidade? Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa me pediu cerveja e ela quer 5 cervejas, e eu não tenho teclado e mouse, quero fazer isso touch. Então eu faço o quê? Eu escolho a quantidade primeiro, tá vendo aqui em cima? Ó, cliquei no 5 e depois clico na cerveja. Ele já coloca 5 unidades da cerveja. Claro, a outra forma de fazer seria, eu sei que o código da cerveja é 5, eu ponho 5 e posso pôr a quantidade de 6 cervejas. Ele lançou também. Qual seria outra maneira de eu fazer o lançamento em maior quantidade, se a quantidade for superior a 9? Eu clico no mais, ele pergunta a quantidade, eu vou pôr 12, e depois eu escolho o produto. Vou lançar uma estelinha aqui, ó, 12 unidades de estela. Bem simples de fazer o lançamento, certo? O que mais a gente pode observar na tela de lançamento? É a venda de produto fracionado. Vamos pegar, por exemplo, pizza. Só que pizza, eu quero vender pizza com 2 sabores. Ok, eu seguro a tecla do mais apertado e ele me traz a fração. Lembrando sempre que tudo que eu for fazer, eu posso fazer também pelas teclas de atalho, tá? Então aqui eu vou dizer meio a meio e vou querer metade mussarela, metade napolitana. Tá tudo certo? Tá. Se eu tentar por mais um sabor, o sistema não vai deixar porque a fração que eu escolhi foi meio a meio, certo? Aí coloquei as 2 metades, confirmo e o lançamento foi feito, tá certo? Lembrando que eu não disse que ao segurar apertado mais ele traz isso, mas tudo tem atalho? Vamos pesquisar? Olha, se nós viermos aqui e quisermos fracionado, eu seguro no mais ou aperto a barra, bem simples. Então se eu apertar a barra, ele me leva para a fração novamente. Eu posso escolher aqui 3 partes. Observe uma coisa curiosa, eu escolhi a mussarela. Ele preencheu aqui, ó, o meu gráfico com 1/3 da pizza. Agora eu posso escolher um frango catupiry e posso escolher uma 4 queijos. Beleza, ele confirmou, agora eu posso confirmar. Lembrando também que mesmo para os itens fracionados, eu posso incrementar com adicionais, com outras coisas, né? Eu posso colocar observações e assim por diante, ok? Como eu faço para lançar um produto com adicionais? Eu vou usar um exemplo aqui. Vou escolher um lanche e vou escolher um americano de carne. Eu escolhi o americano. Como é que eu faço para pôr adicional? Eu clico no mais, lembrando sempre que se eu for lá e procurar, eu tenho o mais ou o sinalzinho de mais mesmo, tanto faz. Então eu clico no mais e ele me traz quais os adicionais eu tenho cadastrado para esse lanche. Eu tenho adicional de bacon e tenho molho barbecue. Vou confirmar, ele lançou os produtos com adicional de bacon
e molho barbecue. Então nós já aprendemos a lançar produtos simples, produtos fracionados, produtos com adicionais. Se eu quisesse fazer uma pesquisa de produto por nome, então eu estou com uma tela muito grande, até eu achar o ícone ali vai dar muito trabalho, eu quero pesquisar por nome. Como eu faria? Nós temos duas maneiras de fazer isso. Nós podemos usar a barra de espaço, e aí ao usar a barra de espaço ele faz a pesquisa, ou nós podemos clicar aqui nessas folhinhas. E aqui, por exemplo, se eu quiser procurar um item que não está ali, eu quero pedir um Guaraná. Eu clico no Guaraná e ele vai lançar o Guaraná para mim em cima para que eu possa confirmar. Está aqui, Guaraná Antártica lançado, ok? Se eu quisesse cancelar um item, o que eu faço? Eu clico no item que eu desejo cancelar, por exemplo, cliquei no Guaraná e clico na lixeirinha. Uma vez só, ele vai fazer o cancelamento do item. Aí ele vai me perguntar o porquê, é muito importante cadastrar os motivos de cancelamento. Eu vou pôr aqui erro no lançamento e ele está cancelado. Observem que ele não saiu da tela, ele só marcou como cancelado, certo? Agora imagina que toda essa operação tivesse errada e eu quisesse cancelar a operação toda. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu seguro a lixeira apertado, ou vamos lembrar lá das nossas teclas de atalho. Então se eu apertar Delete, eu cancelo o item. Se eu apertar F8, eu cancelo a operação toda. Então eu poderia apertar F8 aqui e cancelar a operação toda, certo? Vamos simular, eu vou dar sim. Ele vai perguntar o motivo, desistiu da compra, pronto. Ele cancelou a operação toda. Vamos imaginar que eu estivesse trabalhando aqui e eu quisesse identificar um consumidor na minha venda. Então, por exemplo, eu vou lançar um bauru aqui. O meu bauru ele tem uma venda por etapas, que é uma outra coisa muito importante de a gente entender. Qual a diferença de adicionais e etapas? Etapa ele me leva para uma sequência. Quando eu escolhi o bauru, ele vai falar para mim que eu posso escolher adicionais para esse lanche. Eu tenho as regrinhas, mínimo 0, máximo 5. Eu poderia pôr mínimo 1 e ele seria obrigado a escolher. Como está 0 e máximo 5, se eu escolher 1, 2, 3, 4, 5 adicionais, não vai ter problema. Quando eu escolher o sexto, ele vai falar que a minha quantidade está limitada. Se eu der avançar aqui, ele vai perguntar se eu quero um refrigerante, porque eu montei esse lanche por etapas com essa estrutura, né? Então eu posso escolher nenhum refrigerante, ou posso escolher uma quantidade infinita de refrigerante. Então eu vou escolher só uma Coca-Cola e vou confirmar. Agora vamos imaginar que eu quisesse identificar a pessoa, o cliente nessa venda. Se eu clicar nesses dois bonequinhos uma vez só, ele vai me trazer a opção de identificar pelo CPF. Certo? Agora, se eu segurar apertado, ele vai trazer a opção de eu identificar a pessoa. Então, eu posso procurar aqui a pessoa Fábio e identifiquei. Por que isso é importante? Porque ele registra naquela pessoa essa venda, ele pode, na hora de emitir o cupom, também já estar com as informações necessárias para poder emitir a nota paulista ou colocar o CPF na nota. Ok? Legal, a gente já identificou. Agora, vamos partir para o pagamento de uma venda. É muito simples, eu posso clicar no dinheirinho aqui, ele vai trazer a tela de pagamento. Se eu quisesse pagar esse valor com algum desconto, quisesse dar algum desconto, como eu faço isso? Eu clico no percentual aqui e ele me traz os tipos de desconto que já estão cadastrados. Desconto específico para cliente, desconto por valor, desconto por percentual. Eu vou clicar no desconto por valor aqui e vou colocar um desconto de R$2 e vou dizer que é lojista ou que é amigo. Ok, vou confirmar aqui. Percebam que agora apareceu um desconto de R$2 aqui, certo? Se eu quisesse agora fazer a definição de uma forma de pagamento. Então, por exemplo, eu poderia marcar dinheiro e ele já vai trazer o valor total do dinheiro aqui. Ah, mas eu errei a forma de pagamento. Como eu excluo essa forma de pagamento? Eu clico no dinheirinho aqui e ele exclui a forma de pagamento. Se eu quisesse pôr uma forma de pagamento de dois tipos, tipo cartão de débito e dinheiro, eu posso fazer o seguinte, eu posso lançar um valor para o dinheiro, então vamos imaginar que vai lançar R$10 e depois escolher
dinheiro, ele lançou R$10 em dinheiro. Se eu quisesse pagar o restante no débito agora, eu posso simplesmente clicar no débito e ele já atribui o restante no débito. Se tiver algo errado nessa operação, eu posso fazer simplesmente a exclusão da condição de pagamento que eu acabei de escolher. Ok? Uma outra coisa importante é que eu poderia pegar essa conta aqui no balcão e dividir entre duas pessoas. Aí, se eu fizer isso, o sistema vai fazer o quê? Ó, cliquei, coloquei duas pessoas. Ele já fracionou o primeiro, eu vou escolher dinheiro, e o segundo, por exemplo, eu vou falar que foi Pix. E aí eu consigo confirmar a forma de pagamento. Ok? E se eu quisesse identificar o consumidor agora? Eu já identifiquei, mas se eu quisesse identificar agora? É o mesmo cenário, posso especificar por que ele já trouxe o CPF, porque eu tinha identificado o consumidor antes, tá certo? Outra coisa que eu posso mostrar para vocês também aqui, eu vou eliminar essa forma de pagamento que está ali, e vou mostrar também como funciona o pagamento por assinadas, ou seja, o fiado. Basta eu ter um cliente cadastrado dizendo que ele tem permissão para comprar no fiado. O que eu faço para fazer essa forma de pagamento? Eu clico em assinadas, ele vai perguntar quem é o cliente, eu vou pôr aqui Fábio, vou selecionar o Fábio, ele está falando que o cliente está bloqueado para assinadas, ou seja, no cadastro dele eu não marquei que ele é assinada. Porém, se eu tiver alçada para isso, ele vai liberar para que eu faça. Eu vou pôr sim, ele vai perguntar quem sou eu para saber se eu tenho alçada, e ele colocou aqui para o Fábio o pagamento dessa venda no assinadas. Para concluir, basta eu clicar aqui na setinha, o sistema concluiu a venda, fez a impressão nos pontos de produção, tudo direitinho. Agora, se eu consigo fazer uma venda no fiado, eu tenho que conseguir receber essa venda no fiado. Como eu faço isso? Eu clico na caixa de ferramentas, vou escolher a opção assinadas, vou procurar a pessoa que vai pagar, vou selecionar essa pessoa. Está aqui, ó, ele está mostrando para mim que o Fábio tem alguns históricos de assinada, né? Dia 11/2 tinha R$11, que foi feito um crédito, aí ele ficou com R$53 de débito, está aqui. Como é que é o critério? Crédito e débito. Se eu quiser pagar tudo que ele deve, eu posso. Se eu quiser imprimir um extrato desse dia, dessa compra, eu posso clicar aqui na engrenagemzinha, ele vai imprimir o cupom marcado, somente ele. Se eu quisesse imprimir a listagem do que ele está me devendo, eu posso clicar nesse símbolo das folhas, ele vai imprimir um extrato geral do cliente, com tudo que ele está devendo. Lembrando que eu posso imprimir isso para PDF, para mandar para o cliente, para poder fazer a cobrança. Agora, se ele fosse pagar, ou eu posso quitar total, marcando aqui, ele já coloca os R$53, e aí eu confirmando o pagamento aqui, eu quito total, posso quitar parcial, poderia ter posto um valor menor aqui e quitar parcial. Neste caso, nós também poderíamos pesquisar, se tivesse longa data de fiado, de um período até outro período. Faz conta que ele fecha a conta todo dia 30, e hoje é dia 1º, então eu vou puxar até o último dia 30 para poder ver o que ele tem e pagar. O de hoje não, vai ficar para o mês que vem, então são as possibilidades. Eu vou quitar essa compra, ou seja, vou fazer o pagamento do débito que ele tem, e ele vai me pagar em dinheiro, e eu vou confirmar, está feito o pagamento em dinheiro, e ele já não deve mais nada. Agora eu posso voltar para a tela de vendas e continuar operando no modo balcão. O que falta agora? A única coisa que falta é nós fecharmos o caixa. Como é que nós vamos fazer? Clicamos na caixa de ferramenta, vamos em fechar caixa, escolho operador e senha, ele vai mostrar para mim um borderô do que eu tenho as minha movimentação de dinheiro, eu tenho a minha movimentação de assinadas, que foi a venda que eu fiz. Eu podia ter configurado o sistema para mostrar as claras do jeito que ele está mostrando aqui, ou não as claras, onde simplesmente vai aparecer para o operador por o que ele contou na gaveta. Uma outra coisa muito interessante é que se a pessoa que for fazer o fechamento de caixa for contar as notas, o sistema tem um contador de moedas. Eu posso pôr assim, ó, tinha tantas notas de R$5, tantas notas de R$10, e ele sozinho vai alimentar qual foi a contagem em dinheiro que teve lá. Então, por exemplo, se eu falar aqui que eu tive duas notas de R$50, vamos pôr de novo aqui, duas notas de R$50, tá certo?
tive duas notas. E eu tive uma nota de R$ 100. Quando eu confirmar essa operação, ele vai levar para mim aquela contagem que eu fiz. Eu não confirmei aqui, por isso que ele não fez. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho uma calculadora, caso ele precise fazer alguma conta. Eu tenho todas as informações do que aconteceu, por exemplo, se teve retirada, se teve sangria, se teve suprimento, ele mostra o borderô completo, ele mostra um resumo do que teve no PDV, né? Então, todas as informações que teve de caixa, tudo bonitinho, tudo demonstrado aqui. Eu vou vir aqui, vou preencher que eu contei R$ 193 em dinheiro realmente e vou confirmar. E aí o caixa está fechado, ok? Vocês viram que o sistema é extremamente intuitivo, muito fácil de operar, tem todas as funções necessárias para a operação de venda balcão. Eu agradeço, espero ter ajudado.